Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, você que está pensando em comprar um smartphone da Xiaomi e quer pagar barato, mas ainda assim que é um aparelho muito bom, custando abaixo dos R$1.000, tá aqui uma ótima dica. Estou falando do Redmi 10C. Esse smartphone tem boas configurações para sua faixa de preço, contando com chipset Snapdragon 680, que, olha, aparecem alguns aparelhos até custando acima dos R$2.000, por mais estranho que isso possa parecer, é a verdade. O aparelho também traz opções com 3 e 4 GB de RAM, 64 e 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh com um carregador de 18 watts na caixa, tem uma tela com resolução HD+, mas com uma boa qualidade e um ótimo tamanho de 6,71 polegadas. O aparelho conta ainda com câmera principal de 50 megapixels, traz sensores digitais na tela, e nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes aqui do Redmi 10C. Dependendo da configuração, você vai conseguir achá-lo abaixo dos R$1.000, e isso comprando aqui no mercado brasileiro. Vou deixar o link da versão nacional e da versão importada, mas nesse caso aqui do Redmi 10C, acredito que vale mais a pena comprar aqui no mercado brasileiro. Lá no final do vídeo eu explico isso melhor para vocês. E também vou explicar por que ele é uma opção melhor ao Redmi 10A, outro aparelho que também custa barato, mas a diferença de preços entre os dois é muito pequena e o Redmi 10C com certeza é um aparelho bem superior. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, falando aqui sobre o Redmi 10C, ele é o sucessor direto do Redmi 9C, mas é um aparelho bastante superior, ganhou muitas novidades nessa geração, tá com uma telona também, tem uma câmera principal de 50 megapixels que faz muita diferença nessa faixa de preço, e é um aparelho que eu tenho gostado bastante de usar, acho que ele é muito bom nessa faixa de preço, inclusive o seu desempenho também está muito bom. Falando aqui do design e do visual, é um aparelho com acabamento simples, ele traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, porém ele traz aqui essa textura que proporciona um toque bem agradável aqui na parte traseira. Gostei bastante dessa textura do Redmi 10C. O aparelho tem 8,3 mm de espessura e um peso total de 190 gramas. É um bom peso, considerando que temos aqui uma tela de 6,71 polegadas. Mostrando aqui a lateral do aparelho, podemos ver os botões de volume e também o botão liga-desliga. Aqui na parte superior temos a entrada para fone de ouvido, infelizmente nada de infravermelho nem de áudio estéreo, que isso é de esperar em um aparelho mais barato. E aqui na parte inferior podemos ver um único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono. Aqui temos a porta USB tipo C, felizmente não é micro USB, e temos aqui o microfone utilizado para as ligações. E ter a porta USB tipo C é algo positivo. Reparem que o Redmi 10A, por exemplo, já traz porta micro USB, mas aqui no Redmi 10C temos USB tipo C. Aqui na parte traseira vocês podem ver a moldura que abriga as câmeras, o flash de LED e também o sensor digitais, que, olha, na minha opinião, é bem mal posicionado, tá? Bom, vou falar dele melhor daqui a pouquinho. Aqui falando das duas câmeras, temos o sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, algo bem comum nessa faixa de preço, né? E um detector de profundidade de apenas 2 megapixels com abertura de 2.4. Nada de lente ultra-wide. Apesar de parecer que temos aqui 3 lentes, na verdade temos apenas 2 aqui, é só um enfeite, e logo abaixo temos o flash de LED. E como eu falei para vocês, o sensor digitais fica aqui junto à moldura, em uma posição muito ruim, mas pelo menos ele traz os sensores digitais que nessa faixa de preço não é algo tão comum assim. Então pelo menos ele tem os sensores digitais, mas realmente ele é mal posicionado, ó, fica muito em cima, e como ele tem uma tela grande de 6,71 polegadas, fica até um pouco difícil de você posicionar, principalmente se você tiver mãos pequenas. Aqui testando o sensor, ele não é instantâneo, mas é rápido, ó. Tem uma boa velocidade e também uma boa precisão, pelo menos isso. O ruim fica mesmo a sua posição, que acaba sendo muito alta. Ele também conta com o desbloqueio facial, esse praticamente instantâneo, realmente muito bom, olha. Parece até que a tela está travada, né? Eu vou ligar aqui fora, ó, e agora eu vou olhar e realmente o desbloqueio é muito rápido, é praticamente instantâneo, nem parece que ele está bloqueado.
E aqui mostrando a tela, temos um display LCD com painel IPS de 6,71 polegadas, é uma tela bem grande por sinal, com resolução HD+, 1560 por 720 pixels e com a proporção de 20:9. Infelizmente a taxa de atualização é de 60 Hz, gostaria que fosse acima dos 60 Hz para garantir uma interface mais suave e mais fluida, mas temos aqui uma boa responsividade no Redmi 10C. Mostrando aqui alguns detalhes da tela, começando pelas bordas, reparem que ele traz a câmera frontal de 5 megapixels em um recorte em formato de gota. As bordas não são tão finas assim nas laterais e na parte superior, mas também não chegam a ser grandes demais. Agora a borda inferior, infelizmente, essa já é um pouquinho grande, já é maior do que a média. Olha, é uma tela com uma boa qualidade, apesar da resolução HD+, tem uma boa definição. Um ponto que eu não gostei muito é que o brilho dela não é muito forte, aqui ela já está quase com o brilho no máximo, olha só, a barrinha aqui, vou colocar no máximo para vocês poderem ver, tá aqui, a tela está com brilho máximo e reparem que ele não é tão forte assim, então não achei o brilho da tela aqui do Redmi 10C muito forte, então fica aqui esse ponto de atenção. Quanto à interface, o Redmi 10C vem de fábrica com o Android 11 e com a MIUI 13. Apesar de ser o Android 11, no caso da MIUI, isso não faz muita diferença, até porque a MIUI 13 vai determinar aqui a aparência da interface e entre o Android 11 e o 12 a gente não consegue notar diferenças. Esse é um ponto negativo dos smartphones da Xiaomi. Não importa se ele está com o Android 11 ou com o Android 12, você não vai notar grandes diferenças aqui na aparência da interface. Pode ser um problema, mas pode também não ser, né? Por um lado, o aparelho está com o Android 11, mas estar com a MIUI 13 faz com que ele tenha uma interface com a mesma aparência de smartphones da Xiaomi que estejam com o Android 12. Basicamente, você vai perder aqui alguns recursos como um LED de notificações sempre que você está utilizando a câmera ou o microfone, por exemplo, algumas configurações de segurança que só estão presentes no Android 12, isso você vai perder, mas em aparência temos aqui basicamente a mesma interface. A Xiaomi mudou a aparência aqui do painel de controle, ele ainda está com uma versão anterior, tem uma mais atual, mas acredito que ele vai atualizar essa interface aí e não necessariamente isso dependa do Android 12, mesmo com o Android 11, o Redmi 10C pode ganhar o novo painel de controle. Em todo caso, ele já traz a opção de você alternar entre o menu de funções e também a barra de notificações deslizando para a direita e para a esquerda, então já temos aqui esse ponto positivo, só não é possível deslizar aqui entre as funções, ó. Deixa eu voltar para o painel aqui, para o painel de funções, ó, ele ainda continua com a rolagem na vertical e não na horizontal. No painel mais recente, a rolagem já passa a ser na horizontal, mas basicamente temos aqui uma interface bem semelhante. Aqui mostrando para vocês também o menu de configurações. E algo que eu gostei nesse aparelho é que mesmo sendo um smartphone simples, ele traz aqui uma boa velocidade na interface, mesmo com a tela com taxa de atualização de 60 Hz, temos uma interface bastante suave e também bastante responsiva. Aqui mostrando para vocês, por exemplo, a multitarefa, mas eu não consigo acessar o modo de tela dividida aqui diretamente pela multitarefa, o que é um pouco estranho, né? Alguns smartphones da Xiaomi têm esse comportamento aqui da interface, ó. Você clica e segura aqui e ele vai para as configurações do aplicativo e não para o modo de janela dividida. Porém, temos aqui o suporte às janelas flutuantes, olha que coisa. Então você clica nesse ícone e aí você pode selecionar algum aplicativo que seja compatível, ele vai aparecer ali na listagem, é possível utilizar um aplicativo em janela flutuante por vez. Ó, vou aqui acionar outro, ó, vou clicar aqui na janela flutuante, reparem que essa é a lista de aplicativos compatíveis, vou aqui acionar, por exemplo, o aplicativo de mapas. Ó, ele fechou o aplicativo anterior e abriu aqui o aplicativo de mapas. Você pode jogar o aplicativo para o canto para poder utilizar depois, aí você navega na interface. Precisou do aplicativo, é só chamá-lo novamente, ó, clica nele aqui, ele vai abrir outra vez, por cima da tela inicial ou por cima de outros apps, e aí você pode redimensioná-lo, e se você arrastar para baixo, ele volta a ficar em tela cheia, então temos aqui esse recurso. O aparelho também suporta os Dual Apps, tem suporte ao tema escuro e conforme vocês viram a interface está bastante ágil, está bastante responsiva, ele até abre os aplicativos com uma boa agilidade, apesar de apresentar alguns engasgos durante alguns momentos. Quando você abre o Gmail, por exemplo, no momento da abertura ele apresenta um pouquinho de engasgos, mas depois de aberto ele passa a ter um comportamento normal. No geral, considerando a faixa de preço aqui do Redmi 10C, eu gostei do comportamento da interface, ela tem uma boa agilidade. Isso de certa forma foi até surpreendente, porque temos aqui nesse aparelho o chipset Snapdragon 680. Esse chipset, o Snapdragon 680, dependendo do aparelho, ele vai ter um comportamento melhor ou pior, é meio curioso isso. Alguns smartphones não se saem muito bem com esse chipset,
e outros já apresentam um desempenho melhor. Felizmente, o Redmi 10C é um desses aparelhos que apresentou um bom desempenho com o Snapdragon 680, que traz 8 núcleos da série Kryo 265, rodando até 2.4 GHz, e a GPU é a Adreno 610. Existem versões do Redmi 10C com 3 e 4 GB de RAM e 64 e 128 GB de armazenamento. São combinações entre essas opções de memória RAM e armazenamento. Para vocês terem ideia, o Redmi 10C que está comigo traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Então existem várias combinações diferentes aí que você pode optar. O aparelho também se saiu bem rodando jogos, tem um bom desempenho para sua categoria. Claro que ele não vai rodar os games com detalhes no máximo, mas ainda assim apresentou um bom desempenho, rodando bem aí o Asphalt 9, o COD e o chão do Gun Legends também. Quanto à bateria, são 5.000 mAh, uma capacidade aí padrão do mercado, e com brilho da tela em 120 lux, o que deixou a tela quase que no brilho máximo, para vocês terem ideia como essa tela tem um brilho fraco. Nesse modo, o aparelho gastou 4% de bateria durante 1 hora de ligação, foram 6% assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com o app de câmera gastou 2%, e navegar no GPS através do aplicativo Google Maps gastou 6%. No geral, o consumo de bateria foi muito bom nesse aparelho, então com certeza a bateria vai durar mais de um dia e acredito que dependendo do seu perfil de uso, ela pode chegar até 2 dias longe da tomada. Lembrando mais uma vez que o Redmi 10C traz um carregador de 18 watts na caixa, mas achei o carregamento da bateria um pouco demorado aqui nesse aparelho. Como vocês já viram, o Redmi 10C não traz infravermelho, que é um recurso que costuma estar em muitos aparelhos da Xiaomi, que permite usar o smartphone como controle remoto, mas ele traz o Wi-Fi Dual Band. Conta com Bluetooth 5.0, traz GPS e algumas versões também trazem suporte ao NFC, mas você precisa ficar de olho porque não são todos os Redmi 10C que suportam esse recurso. O meu, por exemplo, não vem com NFC. Quanto às câmeras, temos aqui configurações relativamente simples no Redmi 10C, mas pelo menos o sensor principal é muito bom para sua categoria. Temos uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8 e um sensor de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. A câmera frontal também é bastante simples, com apenas 5 megapixels e abertura de 2.2. O Redmi 10C traz suporte ao HDR para fotos, porém para câmera frontal ele vem desabilitado por padrão, que é algo que eu não consigo entender, já que existe a opção de você selecionar o modo automático, então precisa ficar de olho nisso. Já a câmera principal traseira, essa sim vem com o modo HDR no modo automático por padrão. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo com a câmera frontal e com a câmera traseira também, mas não traz estabilização de imagem, o que se é de esperar um smartphone dessa categoria de preço. O aparelho traz suporte ao modo noturno também, porém apenas para a câmera principal traseira, conta também com o modo retrato, que pode ser utilizado inclusive pela câmera principal e câmera traseira, e traz suporte à câmera lenta e também time-lapse. A câmera principal traseira se saiu muito bem para fotos em ambientes com bastante luz, traz um HDR relativamente eficiente também, e quanto às fotos à noite, a gente tem muitos detalhes, a câmera principal traseira consegue capturar bastante luz, mas infelizmente as imagens apresentam ruído. É possível você utilizar o modo noturno que vai melhorar a qualidade dessas imagens, mas infelizmente, mesmo com o modo noturno, ela ainda vai apresentar ruído. Porém, você consegue capturar bastante luz e até consegue capturar bastante detalhes também. Só o problema acaba sendo mesmo o ruído nas imagens em situações com pouca luz. E a câmera frontal é bem simples, traz apenas 5 megapixels, então mesmo de dia a gente percebe que não existem muitos detalhes da imagem, elas ficam com pouca riqueza de detalhes. Então não espere uma qualidade muito boa aí para fotos em ambientes com pouca luz. E aqui mostrando o áudio para vocês, ele é mono, só apenas aqui por baixo, tanto que eu abafo completamente o som colocando o dedo em cima. O volume é alto, acho que falta um pouquinho de detalhes, né? Um pouco mais de graves. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Tá Galera, quem me segue aqui no canal sabe que eu tenho um Galaxy Tab S8, também mas o volume é bom, Tab S7, só não é um áudio com tanta qualidade assim, mas para a faixa de preço tá bom. E aqui mostrando o display de 6,71 polegadas, é uma tela grande, um painel LCD IPS com resolução HD+, e taxa de atualização de 60 Hz. Infelizmente, as bordas acabam sendo um pouquinho maiores do que a gente gostaria, mas também não chega a comprometer. A única coisa que realmente me incomodou nessa tela é o brilho, que acaba não sendo muito alto. Bom galera, entre prós e contras,
podemos dizer que o Redmi 10C é um bom aparelho considerando a sua faixa de preço. Está entregando uma boa performance, a tela, apesar do brilho não ser muito forte, tem uma boa qualidade e um tamanho bem legal também. A bateria durou bastante e a câmera principal de 50 megapixels também apresentou aí um bom desempenho, apesar de algumas restrições em situações de pouca luz. E falando de preços, a sua versão mais em conta com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento pode ser encontrada até abaixo dos R$1.000, ali na faixa dos R$980. Se você optar por essa versão que está comigo, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, o preço vai ficar ali na faixa dos R$1.030, e a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento vai sair por volta dos R$1.070. Quer dizer, uma diferença muito pequena de preços entre as versões. Então vale a pena, se você optar pelo Redmi 10C, vale a pena ir para a versão com mais memória RAM e mais armazenamento, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Isso falando de preços aqui no Brasil. Se você optar pela versão importada, você vai pagar mais ou menos R$700 na versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e uns R$780 pela versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Preço mais em conta, mas é importante lembrar que muito provavelmente você vai ter que pagar as taxas de importação. Então talvez pagando as taxas de importação o preço vai sair mais ou menos o mesmo que a versão nacional, então não sei se vale muito a pena. Tenho recebido alguns smartphones que não estão sendo taxados, então pode ser até que você dê sorte de receber o seu Redmi 10C sem pagar as taxas de importação, aí vai ser um bom negócio. Mas é muito difícil isso acontecer, o risco de pagar as taxas é muito grande, então provavelmente vai meio que sair empatado, então acredito que seja mais interessante comprar logo a versão nacional. Em todo caso, eu vou deixar o link das duas versões, a importada e a nacional, aqui na descrição do vídeo. E você pode também optar pelo Redmi 10A, que é um aparelho até mais barato. É possível pagar até R$786 pela versão com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento do Redmi 10A, enquanto que a versão com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento está saindo por R$889, ou seja, mais barato do que o Redmi 10C, mas olha, honestamente não vale a pena comprar o Redmi 10A, porque ele vai trazer um chipset menos potente, tela menor, a câmera principal tem apenas 13 megapixels e está entregando fotos com uma qualidade inferior ao Redmi 10C, então pela diferença de preço é muito mais negócio pegar o Redmi 10C, e a versão mais barata do Redmi 10A tem apenas 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, então isso com certeza vai comprometer a performance, fora que o Helio G25 traz um desempenho bastante limitado também, então com certeza é muito mais negócio ficar aqui logo com o Redmi 10C. Então se você está procurando um smartphone da Xiaomi que custe abaixo dos R$1.000, com certeza o Redmi 10C acaba sendo a melhor opção. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Bem Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.